noite para todo mundo. Boa noite. Obrigado pelo carinho. Quanta luz nesse ambiente derramando sobre nós. É com muita alegria, mais uma vez, de essa abençoada oportunidade de, através do estudo, tentar passar para vocês mais um bloco do Evangelho, mais um ensinamento de Jesus contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Como que é bom estar aqui nessa casa, não é mesmo? Maravilha, a gente está aqui, é gratificante, alegre, emocionante. Eu me emociono para esses irmãos abnegados, trabalhadores que já prepararam para tudo, para as crianças, para nós. Então eu saúdo todos vocês com alegria, os irmãos encarnados e os irmãos desencarnados que estão aqui, tem bastante, foram trazidos, que já perceberam a presença. E antes de a gente entrar no assunto de hoje, vocês não fiquem aflitos não, que não vai demorar muito não, apenas 1h30, entendeu? Eu vou conseguir passar para vocês, não fiquem aflitos não. Mas antes eu queria falar da importância do Evangelho, gente. O Evangelho, a gente está aqui e fala do Evangelho. Todo mundo tem o Evangelho aqui, né? Acho que todos têm. Se não tiver o Evangelho, quem não tiver, a casa vai fornecer, né? O Evangelho. Não adianta a gente deixar o Evangelho, né? Em cima do criado mudo, né? Todo mundo não fala, é mudo, né? Aí eu me incluo também numa dessa, viu, gente? A gente deixa o Evangelho lá, mas pô, é só 15 minutinhos, marca um dia de semana. A gente vê a televisão aí, espera chover, vai chover, não vai chover, notícias de guerra, que é desagradável, a gente está aberto um tempão, né? E o Evangelho, que é 20 minutinhos, a gente marca uma espiritualidade, que eles vêm mesmo na hora, mas se soubesse quanto que é importante, como que a casa fica repleta de luz, a vizinhança. Tenho certeza que a nossa semana será muito menos aflitiva. Esse Evangelho de Jesus, né? Então é muito importante a gente falar do Evangelho de Jesus, do amor de Jesus para nós. Aprendemos a amar, né? Vemos aqui para amar. Ele é o amor, né? Ele é o amor. Deus, a misericórdia divina, a providência divina, é a suprema inteligência. Jesus, o amor, ele mandou o amor para nós. Como Deus é bom, né? Mandou o amor, ele mandou Jesus. Nossa Senhora, para nos amparar nos momentos difíceis, de crise. Quem que não quer o colo da mãe? Né? No momento de dor, a gente procura o colo da mãe primeiro. E sem esquecermos os nossos conselheiros, os nossos protetores que estão sempre do nosso lado. Sempre do nosso lado, dando um toque, uma notícia, faça isso, faça aquilo, nos orientando, né? Mas é tão importante o ensino do Evangelho, que vai nos trazer, através do estudo direcionado, a fé raciocinada, a fé com razão. Por que termos fé? Por que aprendermos? Jesus disse: amai-vos e instruí-vos, certo? O amor, a lição moral do amor, da caridade, indiscutível. E o aprendizado, né? A gente se inteirar, saber o que está acontecendo, porque viemos aqui, a doutrina espírita, certo? Da sua parte filosófica, quem somos, onde viemos, para onde viemos, vamos. E na primeira parte do Evangelho, gente, quando você chegar em casa, você abre o Evangelho, hein? Vocês vão ver, está na primeira página, está escrito assim, ó: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, a fé raciocinada. E em todas as épocas da humanidade. Na primeira parte do Evangelho, se referindo ao passado, ao presente e ao futuro. Essa é a fé raciocinada, né? Devemos procurar. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. O Espírito da verdade. E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então essa doutrina espírita, essa bênção que os Espíritos nos trouxeram, faz a gente se refletir de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui nesse planeta escola e aprendizado, nessa curta passagem, né? Curta e breve passagem de aprendizado, nos alertando sobre o nosso livre-arbítrio. Você tem a sua decisão, o caminho você que escolhe, livre-arbítrio. Vamos pensar muito nisso, gente, da necessidade do nosso autoconhecimento através dos pensamentos, da vigilância dos nossos pensamentos, procurando a prática do hábito da oração. Olha aí, a prática do hábito da oração, que se tornar um hábito na nossa vida, a oração. A física quântica já consumou isso, gente, que a frequência de pensamentos não vai, se você se unir, é comum, se você, um pensamento não vai, se tiver a mesma frequência que o outro, não vai se unir. Se você tiver maus pensamentos, pessimismo, você vai perceber, vai se associar nessa mesma frequência, certo? Tudo isso visando a nossa reforma íntima. Para isso que estamos aqui. O Emmanuel disse, o nosso único objetivo aqui é a prática da caridade, é o caminho do bem, a prática do bem, da caridade. Então, nós precisamos pensar muito nisso aí, nossa vida, nessa oportunidade abençoada que temos nessa reencarnação, essa nossa jornada evolutiva. Então, a doutrina espírita, revivendo o Evangelho de Jesus, faz esse convite para nós, a renovação íntima, no serviço do bem, desinteressado, ensinando que a nossa felicidade somente será duradoura e verdadeira se ela for parte da felicidade do próximo. A prática da caridade pura, que nos lembra sempre da máxima do lema do Espiritismo. Falo mais uma vez aqui, fora da caridade não há salvação. O Chico mesmo disse, né? Se fosse para ele adotar o lema fora do Espiritismo não há salvação, ele não aderiria ao Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então, o Espiritismo não nos torna melhores que os outros. O Espiritismo nos torna melhores para os outros. No dia que a gente entender isso, a gente vai trilhar com muita alegria o caminho do bem. Esse foi o seu comecinho, agora vamos começar a falar. Então hoje nós vamos falar das causas das nossas aflições, né? Esse mal que nos atormenta tanto, né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esse tema, as causas das aflições, se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Jesus, já se preparando para os conflitos que ele ia enfrentar na sua peregrinação, juntamente com seus discípulos, claro, lhes disse essas palavras para conforto. Veja bem, Jesus quis nos mostrar, dizendo isso, que teremos a oportunidade de provar a nossa fé, através da nossa firmeza e perseverança, e a nossa submissão à vontade de Deus, onde teremos a alegria que nos falta aqui na terra. Então essa oportunidade da gente ter olha gente, a fé. Então não nos esqueçamos que somos seres, mais uma vez, imortais, herdeiros do universo, porém com muitas imperfeições. E estamos aqui nesse planeta dentro de provas e expiações. Estamos no lugar certo, no lugar que nós precisamos estar, visando o nosso, claro, crescimento espiritual
E temos já uma grande oportunidade nessa nossa reencarnação atual. Então, falando em aflições, o homem, no Evangelho isso, gente, o homem quase sempre é o artífice. O artífice é o causador, né? o criador de suas próprias aflições nesse mundo. Mas examinando a fonte dos seus fracassos, verá que na maioria das aflições elas são resultado da sua própria imprevidência, do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade, as chagas que nós temos, né? Em decorrência da sua infração às leis divinas. Então, nós mesmos somos os causadores, né? Devido ao nosso estado paupérrimo espiritual, né? Estamos aqui ainda em ascensão, muitas imperfeições. Em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23, Jesus diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Jesus sempre nos incentivando. Ele nunca disse que ele ia curar, ele ia fazer isso, ele ia resolver os nossos problemas. Ele disse que nos incentivando. Tende bom ânimo, gente. Eu venci o mundo. Vocês podem fazer melhor que eu fiz. Que brilhe a vossa luz. Sois luzes. Jesus está dizendo que através dos seus ensinamentos conseguimos encontrar a paz, mesmo estando no mundo de provas e expiações, no mundo de aflições. Quando ele diz tenha bom ânimo, é que devemos lutar e não desanimar, dependendo do tipo de aflição que estamos passando, claro, né? E vou dar um exemplo para vocês aqui de aflição, quando ele fala aqui para encontrar a paz mesmo no mundo de aflições. Eu acho que todo mundo já sabe esse exemplo aqui. Eu lembrei, eu vou falar para vocês. Pediram para 3 pintores fazer uma tela pintando demonstrando a paz. Então um pintor lá desenhou lá um mar assim, um coqueiro, um passarinho voando, um naviozinho lá no fundo. Paz. O outro desenhou uma campina verdejante assim, cheio de lagoa, passarinho, bichos pulando, sol, assim, um quartinho, uma cabaninha, bonito pra caramba. Aí o terceiro que ganhou o vencedor. O que ele desenhou? Uma tempestade com chuva, essa que a gente está esperando. Uma tempestade com chuva, trovão, raio, e uma montanha assim, uma frestinha assim, uma pombinha, um ninho, tranquilinha, seus 3 filhotinhos. Quer dizer, é possível você encontrar a paz mesmo em dias turbulentos. Kardec. As aflições na terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro, como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. E aí a gente já pode meditar nessa frase de Kardec. Jesus não nos prometeu solucionar os nossos problemas, mas ele aliviá-los, como eu disse, amenizando o peso da nossa cruz. Pois bem, sendo assim, na nossa classificação como espíritos imperfeitos, passando por uma experiência passageira e breve aqui, como eu disse, esse mundo de provas e expiações, é certo que passaremos por muitas situações desagradáveis, com certeza, desconfortáveis. Nós já vimos o nosso apego ainda muito primitivo às coisas materiais. A gente vai sofrer muito. Aí são os causadores das nossas aflições, né? E nessa luta para o aprendizado em vista do desconhecido, os descontentamentos, as frustrações certamente nos trarão uma vida de preocupações e muitas aflições.
que são experiências fundamentais. Olha aí, gente. As aflições são experiências fundamentais para a nossa transformação, visando o nosso progresso intelectual e moral. Muitas vezes não entendemos e não aceitamos a dor. A dor é um processo, a perfeição é um fim. Nós não aceitamos, nós não entendemos, nós não queremos a dor na nossa caminhada, mas é preciso que aprendamos na sua necessidade, pois apesar do sofrimento causado por ela, a dor, ela nos traz lições providenciais e necessárias para o nosso crescimento espiritual. Falando ainda das aflições, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, psicografado pelo Divaldo, ela diz que os sofrimentos são vistos como instrumentos de educação. Olha aí. Os sofrimentos são vistos como instrumentos de educação e de progresso espiritual. Quando conseguimos vencer as dificuldades, damos um passo consistente para o progredir fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. Isso é uma necessidade, educação. Esse desenvolvimento espiritual é ambicionado por todos os espíritos encarnados no mundo material. E ela diz também que as expiações servem para que nos reeduquemos enquanto espíritos ainda muito endividados, pessoas, né? E passando por essas experiências dolorosas, conseguiremos melhorar os nossos comportamentos. As expiações servem para reconstruir o caminho perdido anteriormente. Corrigindo, né? A reparação que todos nós precisamos, né? E o arrependimento, a reparação. Então está aqui, vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo fala então das causas atuais e das causas anteriores das aflições. Iremos tratar o assunto a seguir. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, formando de duas fontes bem diferentes. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida, quer dizer, vidas anteriores, né? Então, vicissitudes da vida. Eu procurei no dicionário, coloquei aqui para a gente ter uma base mais ou menos. Vou ler para vocês. As vicissitudes: entraves, empecilhos, embaraços, quebra-cabeças, problemas, limites, impasses, dilemas, contrariedades, adversidades, contratempos, apertos, aborrecimentos, inconvenientes, limitações, transtornos, incômodos, infortúnios, impedimentos, obstáculos, reveses, atribulações, atrapalhações, pepinos, abacaxias, não gostei, oposições. Vicissitudes essas que podem ser traduzidas em aflições. Tudo isso vai causar as aflições. Então o conceito para a aflição está aqui, ó. É um profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa. Olha aí. Agonia, tribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, preocupação, inquietação, ansiedade, por aí vai. Frequentemente, então, a aflição é a nossa própria ansiedade, né? Ansiedade por aquilo que, uma coisa que não dá certo, né? É uma coisa que está errada ou traumática, a gente já fica aflito, né? Então, como eu disse, as suas causas têm origem em duas fontes, né? Uma na vida presente e outra na vida, ou seja, nas vidas anteriores. Acontece que essas causas são provocadas sempre por quem as sofre. Isso que é importante a gente saber. E é nós mesmos que somos os causadores. Lembra que eu disse? Nós somos artífices das nossas aflições. Nesta vida ou na outra vida, nós vamos explicar o porquê, vocês vão ver o porquê. Que não tem vítima, gente. Não tem aqui, ó. Não há vítimas. Sofredores inocentes. De acordo com o Espiritismo, as aflições são oportunidades de reajuste em relação à lei de Deus.
e devem ser compreendidas e aceitas como lições valiosas com vista à nossa evolução espiritual. Nós vamos ver as causas, então, as causas atuais e as causas anteriores. Mas é necessário, eu falo um pouquinho antes, sobre a justiça das aflições. O Evangelho fala principalmente na vida futura, pode-se efetivar as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Como assim na vida futura? Ter fé no futuro. Se Deus é justo, com certeza tudo, a justiça das aflições serão justas. Mas mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência para sofrer e sofrer para ser feliz. Eu tenho que sofrer para ser feliz? A gente não entende tudo que é isso aí. Dizem que é o seguinte, que dificilmente se compreende. Agora, por que uns sofrem mais do que os outros? Porque nascem uns na miséria, outros na riqueza, na opulência, sem feito coisa alguma que justifique essa exposição. Se fosse só uma existência. Certo? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sofrer. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Então, aí, Deus não é justo, né? Você pode pensar a priori, muitos pensam assim, muitos pensam, mas a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, quer dizer, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a justiça de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. É perfeito, certo? Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sendo que não seria Deus. No livro dos Espíritos, na questão número 13, ali estão os atributos da divindade, onde os Espíritos nos esclarecem que Deus é imutável, imaterial, único, todo-poderoso, sendo soberanamente justo e bom. E essa sabedoria providencial não permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Correto? Então, tem que ter uma causa. Então, se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Correto? Logo, as vicissitudes, as aflições da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo. Justa há de ser essa causa. Isso porque que cada um deve bem compenetrar-se por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo. Isso é, pela palavra dos Espíritos. Iremos ver isso mais tarde nas causas anteriores, certo? Isso que eu falei, pega mais a justiça das aflições, a explicação está nas justiças anteriores, com certeza. A justiça das aflições. Tá aí. As causas das aflições desse mundo, vamos entrar agora no estudo. Pode estar na vida atual e na vida anterior, visto que todos os espíritos estão sujeitos às leis divinas e, portanto, à justiça divina. Mas em todas as situações sempre prevaleceu a nossa liberdade de escolha, através do nosso livre-arbítrio. Vamos escolher. Vamos ver aqui as causas atuais das aflições. Todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a sua consciência e remontem progressivamente a fonte dos males que os aflige.
e verão frequentemente, e não pode dizer, se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. É o C, né? Pergunta do C. Então, a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições? Quem que vai responsabilizar? Senão a si mesmo. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para ele, o ego, né? O orgulho, né? O egoísmo, a sua vaidade, acusar a sorte. Ah, tem sorte, falta de sorte, a providência a Deus, né? Porque Deus, a providência acusa a Deus, a má fortuna, né? A má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua negligência. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, por indisciplina? Vou citar um exemplo aqui, está no livro Céu e Inferno, do Allan Kardec, capítulo 7, da primeira parte do Código Penal da Vida Futura. Ele enumera e explica assim, que para cada imperfeição moral que nós temos, gera um sofrimento. Eu vou dar um exemplo. A pessoa que é desatenta e indisciplinada é uma imperfeição. Então, a pessoa tem que chegar no trabalho às 7 horas da manhã. Eu conheço uma pessoa assim. Mais um. Ele acorda 10 para 7. Né, Luiz? Eu pego o ônibus. 10 para 7. Para escovar o dente, no banheiro, sei lá. Bom, se aprontou. Entra às 7, hein? Aí, ele não sabe procurar a chave do carro. Procurar a chave do carro. Né? Isso vai procurar a chave do carro. Aí falta 2 minutos para chegar em Ribeirão Bonito. É 20 quilômetros para chegar em Ribeirão Bonito. Porque ele esqueceu que são 20 quilômetros. Aí ele reclama, nesse mundo não dá para viver, porque tem trânsito, é um sofrimento. Aí já começou amargo já, né? Já, mas o que aconteceu? Ficou atrasado lá, né? Aí ele chega lá, já recebe já corrigem ele lá, um pito, né, Raquel? Chega lá, aí, tive no trabalho, aí bom dia, aqui só se for para você, bom dia. Já estragou o dia dele. Né? Ficou os outros disso aí, não é isso? Só se for seu, o meu já era. Mas se ele aplica, você vê um exemplo simples, se ele aplica esses ensinos morais, espiritistas, certo, no seu coração, não no coração dele, da mulher, nem da primeira da sogra. Ele não põe com ninguém. No seu próprio coração. Aí ele escolhe um lugar para flochar, tirando, né? Sistemático, né? Mas está no mesmo lugar sempre. Não vai perder, né, velho? Não vai perder o horário, não vai perder o ônibus, né? Então, aí, tá vendo? Só o tempo de tomar um café, não é verdade? Para fazer oração, não é? 5 minutinhos, fazer oração para o protetor, para Jesus, Nossa Senhora, né? Então, chega atrasado, não é verdade? E a porta da casa. Vai sossegado no trânsito daqui do Ribeirão Bonito, né? Sossegado. Chegou lá em cima, 7-2, ninguém vai falar mal para ele, né? Então é um exemplo simples, certo? Mas que pode ser aplicado. Quer dizer, um exemplo simples, não vou comparar com outras coisas piores, mas ele é o artífice das suas próprias aflições, aos atuais das aflições. Está marcado lá no Evangelho. Quantas uniões desgraçadas pelo resultado de um cálculo de interesse ou de vaidade. Eu não vou entrar no mérito da questão aí, de cada união, relacionamento, né? É um exemplo também. Quantas divergências, disputas, né? Herança, briga, se teria feito isso, não sei o que, né? O modelo das pessoas ouvindo mais, falado menos. Aí vai piorando. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança, gente? Falta sem moderação. Não precisa falar, né? Excessos é todos os gêneros, né? Todos os gêneros, excesso, né?
tudo que meu pai falava, tudo que é mais não presta. Então, ele é o causador. Quantos males, quantas enfermidades serve o homem aos seus excessos, a sua ambição, as suas paixões, né? Eu falei todo dia aqui, né? As suas paixões, o excesso de tudo. Então, se eu tivesse vivido sempre sobriamente, não tivesse abusado de nada, tivesse sido sempre simples em seus gostos, modesto em seus desejos, se culparia de muitas tribulações. Muitos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. As más tendências. Por fraqueza, por indiferença, deixaram que eles se desenvolvessem a maneira deles, os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que produzem a secura do coração. Pois mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem da falta de referência, que são tratados da ingratidão deles. Isso é uma coisa atual. Uma das causas mais urgentes, então, das aflições é o temperamento. Quantas pessoas têm temperamento fortíssimo? São pessoas de pavio curto, né, Sauzão? Pessoas de pavio curto. Há outras que nem pavio tem, né? Não é? Nem pavio tem. Não são queridas, né? Onde vai não é querida. Se for qualquer coisa, a pessoa já sai, chega, a turma já sai, né? Já não quer nem conversa. Então isso é motivo de tormento, de aflição também. Por causa de quem? Delas mesmas. Tem outros que afirmam que não levam desaforo para casa. Ah, eu não levo desaforo para casa. Eu não levo, estoura. E o pai, eu dou um boi para não entrar na briga, hein? Eu dou um boi, mas para sair, ele paga uma boiada para não sair depois. Não é? Vocês não falam? Fala então. Calma se ferrando, né? É aí que está a coisa. Vão gerando em torno de si mesmo raiva, medo em algumas e raiva em outras. Pessoa não é dentista, né? Bom, afinal de contas vivemos na Terra em busca da felicidade, mas em busca da nossa integração com Deus, com sua vez. Então há muitos sofrimentos, muitas aflições geradas por causa do nosso temperamento. Pessoas explosivas, pessoas que se fecham ao invés de conversar, também discutir, dizer o que está incomodando. As pessoas elas se fecham e agem com raiva, né? Com mágoa, com ódio, não falam uma palavra. Quantas perguntas para elas se tem algum problema, elas já falam, tá tudo bem? Não, tudo bem, mas não está tudo bem. Então, e também tem aquelas, como eu disse aqui, dos excessos. Eu vou entrar mais em detalhe dos excessos. As pessoas são dependentes dos vícios que adquiriram. Quantos vícios? Uma criatura que aprendeu a fumar desde novinha, daí a poucos anos está com asma, com bronquite, com enfisema pulmonar, e quem sabe com câncer, né? Ou nessa encarnação ou na próxima, que fica lançado no perispírito, com câncer. O tabaco já está impregnado na circulação. Quantas são as enfermidades, a amputação por causa do tabagismo? Não é a lei de Deus tem que fumar, não foi uma imposição da divindade de fumar, mas a liberdade, um livre-arbítrio, isso no começo. Nesta mesma vida, o indivíduo começou a usar essa droga. Então é natural nós identificamos esses vírus, aqueles que estão provocando aflições nas suas vidas, nessa atualidade, nessa existência. E aqui o álcool também, não vou deixar de dizer, isso é uma coisa latente que está pegando todo mundo aqui, o álcool, todo mundo, latinha na mão, o álcool está aí. A coisa mais simples do mundo é usar o álcool, certo? Bebe porque bebe, bebe porque por alegria, bebe por tristeza, bebe porque está quente, bebe porque está frio, bebe porque não chove, bebe porque está chovendo demais, e por aí vai, né? Desgastes orgânicos, problemas neurológicos, dificuldades sociais, na família aumentada, uma pessoa alcoólatra, utiliza droga. Começamos a verificar que há muitas aflições cujas causas estão na nossa vida presente, fazem parte da nossa atualidade, e cabe a nós ter precaução e evitar gradativamente.
podemos evitar grandes aflições quando resolvemos trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Como eu falei para você, gente, o autoconhecimento, a reforma íntima, visando o progresso moral e intelectual. As duas asas, né, do amor e da sabedoria. A doutrina espírita, vivendo o Evangelho de Jesus, nos convida à renovação íntima no serviço do bem desinteressado, ensinando que tua felicidade somente será duradoura e verdadeira se ela for parte da felicidade do próximo. Sempre falando isso. Então nós vamos ver aqui. A experiência algumas vezes chega um pouco tarde, né? Quando a vida já foi desperdiçada, deturbada. Quando as forças são gastas sem remédio, o mal. Então o homem se diz, né? Se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos eu em falso seria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me de outra maneira, conduzir-me de outra maneira. No entanto, não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso disse, perdi o meu dia. Também ele disse, perdi a minha vida. Contudo, assim como o obreiro do sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe nesse reparar o tempo perdido, também o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Porém, pode demorar um pouco. O processo reencarnatório é um pouco complicado. Daí a bênção da oportunidade, da melhoria na reencarnação de agora. Nossa chance é agora. Aquela advertência conhecida por todos nós, né? Ou seja, você planta agora que vai colher amanhã. Ou melhor, e você planta, você colhe. Então percebemos então que a maioria das causas, as nossas aflições, são da nossa vida atual, certo? Um exemplo mais ou menos que eu passei para a gente refletir, criadas nessa nossa presente reencarnação. Mas agora vamos ver lá as causas anteriores das nossas aflições. Nós trazemos de outras encarnações, de outras vidas. Se amares nessa vida, que o homem é a própria causa, também no outro, pelo menos em aparência, são estranhas à sua vontade. E parece bobeá-lo, mas ele também é o causador também. Por exemplo, a perda de entes queridos, os que sustentam a família, assim também os acidentes, nenhuma previdência pode evitar, os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas da prudência, os flagelos naturais que acontecem, e ainda as doenças nascentes, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, pessoas que nascem com problemas mentais, problemas neurológicos, e fez para obedecer. Outras vidas. Os que nascem nessas condições nada fizeram, seguramente nesta vida, para merecer uma sorte triste, sem possibilidade de compensação, e eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificar, ficando à mercê da comiseração pública, né? Piedade, compaixão. A gente, né, vê muitos por aí. Quantos irmãos? Explicação. Porque, pois, esses seres tão desgraçados, fala o Evangelho, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos. Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram a vida e o sofrimento? Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar, que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Seriam, segundo a hipótese da criação da alma, ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência na terra. E fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrer tantas misérias. É quem dá, né? Pensa isso.
e receberam no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem nem o mal. Entretanto, em virtude da verdade inquestionável que todo efeito tem uma causa e efeito, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, gente, como eu disse no começo, certo? Ele é justo, bom, soberano, essa causa deve também ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, correto? A causa é anterior ao efeito. E desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. É claro isso, né? Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, e somos punidos se fizemos o mal. E se não fizemos o mal nessa vida, é o que fizemos em outra. Então essa é uma alternativa, não podemos escapar, na qual a lógica nos diz de que lá está a justiça de Deus. Portanto, não é punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências, as consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. E se não expia hoje, expiará com certeza amanhã. Pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça, que à primeira vista parece imerecida, tem portanto a sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque eu pequei. Então, gente, os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer, em virtude de, veja bem, uma rigorosa justiça distributiva. Rigorosa justiça distributiva. O homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Então é dessa maneira que se explicam pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra, do mundo expiatório que é, as anomalias da distribuição da felicidade, da desgraça, entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia é apenas aparente, e só encaramos o problema em relação à vida presente. Mas quando nos elevamos pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos. Agora, o homem não deve se esquecer jamais de que está no mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, cada aflição, deve lembrar que se estivesse num mundo mais avançado, não teria sofrê-la. De tempo depende não voltar a esse mundo desde que trabalhe para se melhorar. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada no mundo feliz. Assim acontece, por exemplo, com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica impedida a entrada numa cidade, até que estejam purificados. Mais ou menos assim. Então é nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco das suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas, como expiações, apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. A doutrina espírita ajuda a compreender que os compromissos não resolvidos do passado voltam aos dias de hoje, através da reencarnação, com dívidas a serem resgatadas. Jesus é o avalista, mas o banco da evolução ninguém transfere o débito. O devedor é quem paga. Então, concluímos. O Espiritismo mostra que a lei de causa e efeito está presente no mundo moral, e que toda ação tem a reação correspondente, significando que diante do código divino
Cada desacerto, agora ou no passado, leva sempre ao reparo necessário, e que a aflição, longe de ser injustiça, olha, longe de ser uma injustiça, é na verdade o efeito doloroso de uma causa justa. Kardec, vou colocar isso para vocês aqui. No Livro dos Espíritos, na questão 920, ele pergunta para os Espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Eles responderam: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males, e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Olha que resposta. Mas ele não se contentou, né? O Kardec nem criticou mais ainda, ele perguntou. E tudo bem, perguntou na questão 922, se há uma medida de felicidade comum a todos os homens. E eles responderam: para a vida material, apenas a posse que é necessária. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé do futuro. Confia em Deus. Fé do futuro. Saber que depende de hoje aqui, você planta hoje, você vai colher amanhã. Você está sofrendo hoje, não ficar com raiva, com rancor, aceitar sem murmurar e seguir em frente. Não é fácil. Não é fácil para ninguém, eu sei que não é fácil. Mas aí que está. Precisamos refletir sobre isso, não é mesmo? Né? E como acalmar os nossos corações diante do sofrimento, das aflições e das vicissitudes do mundo? Como? O trabalho no bem, através trabalho no bem, através da prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. É este o preceito por excelência da moral espírita. Onde quer que surja o sofrimento, deve encontrar corações compassivos, prontos a socorrer e a consolar. A caridade é a mais bela das virtudes. Só ela dá acesso aos mundos felizes. Pela caridade, deveis procurar paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Então, gente, eu desejo a todos muita paz, muita luz e muita confiança em dias sempre melhores, sempre com Jesus.